Olá, meu nome é Diego e hoje eu vou compartilhar com vocês uma análise prática de demonstrações contábeis de empresas. E no caso aqui eu estou trazendo para vocês da Mobile SA, uma empresa de comércio varejista de móveis e artigos para casa e que é negociada na Bolsa de Valores brasileira pelo ticker MBLY3, tá? O objetivo desse vídeo é a gente analisar os últimos três resultados da empresa, não é uma recomendação de investimento. Por isso, intencionalmente, eu não vou analisar o primeiro trimestre, que já saiu, de 2023 no caso. A gente vai ver 20, 21 e 22. As fontes eu peguei do próprio site de RI da Mobile e no site da B3, que é a Bolsa Brasileira. Aqui tem um pequeno histórico da empresa. É importante qualquer trabalho que a gente for fazer para a empresa conhecer o ramo dela e um pouco da história. Então vocês podem entrar no detalhe no site da empresa, mas a idealização aconteceu em 2010 pelos fundadores, em 2011 teve captação de recursos, 13 e 18 teve importante reorganização societária, em 2019 a primeira loja física, porque ela começou como e-commerce, né? Em 2020 transformação em sociedade anônima, e em 21 a IPO na B3, que é a sociedade anônima aberta que negocia as ações em bolsa. Coloquei o detalhe aí de oferta primária, porque foi dinheiro que entrou no caixa da empresa, não foi o sócio vendendo a sua participação. E mais para frente vocês vão ver o que isso interfere no balanço. Tá? Como a gente vai fazer uma análise meramente contábil, eu só vou apresentar essa estrutura societária para lembrar o método que a gente vai fazer. A estrutura societária, acionária, desculpa, né, societária, são quem é dono da empresa. Então aí você tem a participação das pessoas que, tanto fundos como holding, pessoa física, que são donas da Mobile SA, tá? Que é aquele ticker, MBLY3, tá? E a Mobile SA é dona da Mobile Comércio Varejista, Transportadora e a Mobile Tech. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a gente sabe que nas demonstrações contábeis você pode fazer individual, que cada uma das três ali embaixo elas têm suas demonstrações, mas a gente vai analisar da Mobile SA, tá? Que é a controladora que negocia as ações em bolsa. Então eu trouxe de forma gráfica aqui o balanço das empresas para vocês terem uma visualização da evolução dele de 2020 até 2022. E lembrando alguns conceitos de contabilidade, que é o nosso objetivo, eu coloquei aqui ó, em verde, em azul, é o ativo circulante em verde e azul o ativo não circulante. Lembrando do conceito de circulante, no caso do ativo, são os realizáveis em até 12 meses. Caixa, recebível, estoque e outras coisas que você recebe em até 12 meses. Você tem a expectativa de receber. E não circulante geralmente são imobilizados, ativos intangíveis que você não espera vender em 12 meses, você espera ficar por mais tempo. Tá? Às vezes alguns recebíveis de longo prazo também, mas isso é mais difícil para a empresa comercial. E aí no lado do passivo aqui, a gente tem o passivo circulante que está em vermelho, em rosa, salmão aqui é o passivo não circulante, mesmo raciocínio do ativo. O circulante, as pessoas vão exigir dinheiro em até 12 meses. O não circulante, os credores vão exigir depois de 12 meses. E o amarelo é o patrimônio líquido. Então, em contabilidade, a gente comenta que o patrimônio líquido é o ativo líquido do dono da empresa. Às vezes, erroneamente, as pessoas olham grandes estruturas de empresa ou até empresas de bairro e acham que o proprietário ele tem tudo aquilo de dinheiro, mas a gente sabe pelo princípio da entidade que os recursos da empresa são da empresa, não do sócio. E a empresa, por mais que ela tenha bens aqui, ela também tem obrigações. Então, para o sócio, fica a partezinha aqui, ó, do patrimônio líquido. Então, se a empresa fosse fechar, teria que vender todos os ativos para pagar os passivos, para depois o que sobrar ficar para o sócio. Então, só relembrando esse conceito aqui. Lembrando disso, a gente vê que teve uma evolução positiva, porque em 2020 o sócio não tinha nada. Ó. Tá até um pouquinho maior aqui o passivo, tá vendo? Ó? Porque o patrimônio líquido estava negativo, significa que ela tinha mais dívidas totais do que bens. E aí em 2021 foi feito o IPO. O IPO captou recursos e esse dinheiro entrou no caixa da empresa para fazer investimento e reorganizar sua dívida e tudo mais. Então aqui os sócios já começaram a ter mais dinheiro. Óbvio que a gente tem que lembrar que assim,
entrou mais sócio também. Então, os sócios originais têm menos participação do que tinham antes, né? E aí aqui os detalhes do IPO que a gente pegou foi assim, nas próprias notas explicativas com 777 milhões foram o dinheiro que os investidores colocaram. Só que tem custo com banco de investimento e toda a burocracia para abrir o capital e entrou de fato 743 milhões no caixa da empresa, tá? E aí, fazendo essa lembrança desses conceitos, a gente traz os índices aqui, tá? Por quê? O índice de liquidez corrente seca determina o quanto que a empresa tem de bens para pagar suas obrigações. Liquidez corrente são bens de curto prazo, ativo circulante versus passivo circulante. Para cada dívida, quanto de bem você tem? Em 2020 era 82 centavos para cada R$ 1 de dívida. Então, quer dizer, não pagava as suas dívidas, os seus bens. Em 2021 já melhorou. Para cada R$ 1 de dívida, você tinha 3,58 de bens. Em 2022 deu uma declinada, mas continuou bom. O que eu coloquei o índice de liquidez seca também? Porque a liquidez seca ela é um pouco mais conservadora. Quando a gente fala de liquidez, a gente fala de contabilidade, a gente sempre tem que buscar ser conservador. A liquidez é a capacidade da empresa pagar suas dívidas pelos seus bens. A liquidez corrente considera todos os ativos circulantes, caixa, banco, recebíveis, estoque, por exemplo. Mas o estoque você precisa vender para depois virar recebível, para depois virar dinheiro. Então é mais conservador você considerar a liquidez seca, porque daí você tira o estoque, mas mantém as dívidas totais. Você leva em consideração que funcionário, fornecedor, banco e governo, os impostos, vai continuar pedindo o seu valor, mas talvez você não tenha vendido o suficiente. Então a liquidez seca é mais conservadora nesse sentido. E a composição do endividamento, que a gente vê aqui, o 0,77, 0,52, assim, a análise é oposta. Quanto menor, melhor. Esse a gente consegue olhar quando a gente vê aqui a parte do passivo, ó. Não sei se vocês estão vendo minha mão aqui no fundo. O passivo total aqui era o 186 mais o 171 em 2021, certo? Em 2020 era 252 mais 76, mas em proporcionalidade, olha, em 2020 o passivo circulante, que era o exigido de curto prazo, ele era muito maior proporcionalmente ao de longo prazo, só que em 21 e 22 ele está mais comportado, o que reflete os indicadores aqui de 0,52 e de 0,54 aqui, ó. Então ele melhorou. Isso significa que a dívida foi alongada. Então, no curto prazo, você consegue pagar as suas dívidas. E aí a gente tem alguns conceitos aqui, saldo em tesouraria, necessidade de capital de giro e capital circulante líquido, que é complicado ser analisado os 3 anos, porque ele não é um indicador como os de liquidez, composição de endividamento, que é basicamente percentual, mas ele é um indicador nominal, e como a empresa colocou muito dinheiro, fica injusto analisar a necessidade de capital de giro que vai, por exemplo, de 33 milhões para 273 milhões, mas os conceitos é importante colocar. O saldo em tesouraria. Qual que é o conceito do saldo em tesouraria? Ele é o caixa menos os empréstimos de curto prazo. Isso significa que a empresa tem de dinheiro, ela pode pagar um empréstimo e ainda sobra dinheiro para pagar fornecedor, funcionário. Então isso é bom, tá positivo aqui. A necessidade de capital de giro é o ativo circulante da empresa menos o caixa, tá? Aí você tem um valor, que é o ativo operacional, ativo circulante operacional. Aí menos o passivo circulante operacional, que é o passivo circulante menos os empréstimos. Daí a gente tira essa parte financeira, tá? Qual que é a lógica de você fazer essa separação? O ativo circulante, quando você opta por ter mais saldo de estoque ou recebível, você está optando por não ter dinheiro ali na hora, porque você vai receber no futuro. Então, se você tem mais ativo operacional, nesse caso, do que passivo operacional, na verdade você está diminuindo o seu passivo, então está saindo dinheiro do caixa para pagar esse passivo. E isso se reflete na demonstração de fluxo de caixa, por exemplo.
Então, você tem que pegar dinheiro com terceiros, por isso que se chama necessidade de capital de giro, tá? E aqui o capital circulante líquido, que teve essa variação aqui de menos 44 para 481, também falei para vocês, não é justo analisar por conta da captação, não dá para analisar aqui a operação da empresa. Mas aqui é o ativo circulante menos passivo circulante. Aí a gente engloba tanto financeiro quanto operacional nessa conta, tá? Teve uma diminuição aqui, isso não é bom, porque isso na verdade é o quanto de ativo sobrando de curto prazo que tem para pagar passivo de longo prazo, tá? E o ativo imobilizado teve essa evolução que a gente consegue ver aqui e obviamente foi também a captação, que a empresa precisa de muito imobilizado para poder estocar seus produtos e vender, tá? E aqui a gente parte para a análise do resultado. Ó. A empresa teve um aumento de venda de 20 para 2021 e depois um declínio, tá? Ela passou de 600 milhões, 603 milhões para 721 milhões, depois para 637. Essa redução aqui vai ter algumas implicações, tá? Então eu trouxe alguns indicadores e lembrando aqui, a empresa teve prejuízo, tá? Nos 3 anos. Então a gente tem aquele conceito de analisar a rentabilidade pela margem líquida, pela margem EBITDA ou pelo ROI ou pelo ROI, que a empresa não tem isso. O ROI que é o lucro sobre o patrimônio líquido ou o lucro sobre o ativo total. Se a empresa teve prejuízo, não tem como identificar essa métrica. Então a gente tem que analisar outras coisas. Por exemplo, a receita teve uma queda, isso é ruim para qualquer empresa. Mas a margem bruta, quando a gente olha aqui, ela se manteve estável. 40 teve uma redução aqui, óbvio, mas se manteve estável. E isso gera consequência para aquele conceito que existe da alavancagem operacional. Né? Que a alavancagem operacional é assim, você tem o preço de venda menos o custo. Isso você tem uma margem de contribuição. Então, um produto de 100 reais, você vende por 100, mas pagou 80, cada unidade gera 20 reais de margem de contribuição, certo? Se você vende 1.000 desse produto, você vai ter 20 mil de margem de contribuição. Imagine que você tem uma estrutura física, uma despesa fixa por mês de 20 mil. Então, se você vender 1.000 produtos, você vai ter 0 de lucro e 0 de prejuízo. A cada item a mais que você vende, 20 reais já é lucro. Porque você não vai ter mais despesa fixa para esses 20 reais diluir. Então, o seu lucro não vai aumentando de uma maneira aritmética, ele vai aumentando quase que exponencialmente, porque ele só vai somando essa margem de contribuição, e isso é alavancagem operacional. O problema é que na falta de venda, ela também prejudica o seu caixa, tá? E a sua lucratividade também. E aí, um ponto que teve esse prejuízo também não foi só por conta da margem da alavancagem operacional. A despesa financeira também cresceu bastante. Eu não coloquei aí, mas a despesa financeira em 2020 era 25 milhões, passou para 31 milhões em 21 e 40 milhões em 2022. Isso também prejudica o lucro líquido. Mas um ponto positivo é que a gente vê que em 2022, apesar da redução da venda, apesar de todos esses problemas, a empresa começou a gerar caixa operacional. Ou seja, a atividade da empresa começou a gerar caixa. E vocês veem que a operação antes só consumia. O que é a operação? Comprar, vender, comprar, pagar, vender, receber. Isso é a operação. Investimento é o que você compra de ativo imobilizado ou outros investimentos no longo prazo. E financiamento, falta dinheiro na operação ou gasta muito dinheiro no investimento, você tem que pegar emprestado ou aumentar capital. Tá? Então a gente viu aqui que a partir de 2022 começou a gerar caixa. E isso pode mudar a empresa. Espero ter ajudado com esse vídeo e deixe os comentários aí positivos ou negativos. Obrigado, tchau, tchau.